Olha, o Bolsonaro está chegando numa encruzilhada em que ele vai ter dois caminhos para escolher e um é pior que o outro. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. O Bolsonaro está ficando sem saída e está batendo assim o desespero. Ontem, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ao lado do Rodrigo Maia, os dois estavam lado a lado, os dois ameaçaram o impeachment do Bolsonaro se o Bolsonaro tentar furar o teto de gastos. Ontem também teve uma debandada, o próprio Paulo Guedes falou, debandada, ele usou essa palavra para pressionar o Bolsonaro. Paulo Guedes não está nem um pouquinho feliz com o Bolsonaro. Teve uma debandada no Ministério da Economia. Dois assessores especiais do Paulo Guedes, secretários especiais, saíram. Um deles é o da desestatização, que é quem estava organizando todas as privatizações que o Paulo Guedes quer enfiar goela abaixo, e o outro é um assessor que estava negociando a reforma administrativa, que a Globo quer tanto e que o mercado financeiro quer tanto, essa reforma administrativa para acabar com o funcionalismo público no Brasil, para acabar com os servidores públicos. Os dois pediram demissão porque eles viram que não vai. O Bolsonaro não quer essas reformas, essa agenda neoliberal, essa agenda do mercado financeiro. O Bolsonaro está querendo ir por um outro lado. Com o apoio dos militares que estão no governo, não de todas as Forças Armadas, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo furar o teto de gastos. Para quem não se lembra, no governo Temer, com voto positivo, com voto do Bolsonaro, Temer comprou o voto dele. O governo Temer aprovou a PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto de gastos, que o Brasil congelou gastos em saúde, educação, segurança, qualquer tipo de gastos, moradia, investimentos sociais por 20 anos. Está congelado. Nenhum governo pode passar esse teto. Senão, é crime de responsabilidade. Foi aí que tanto o Rodrigo Maia como o Paulo Guedes, eles ameaçaram o Bolsonaro ontem. E olha só, o Rodrigo Maia tinha dito uma semana atrás no Roda Viva, não tem crime do Bolsonaro, não vai ter impeachment, ele não fez nada até agora, quer dizer, 100 mil mortos não era crime. Furar o teto de gastos, aí é uma afronta à agenda neoliberal e ao mercado financeiro, aí é crime. O Bolsonaro quer furar esse teto de gastos, por quê? Porque ele quer turbinar o Bolsa Família e criar um Renda Brasil, porque ele percebeu que com o auxílio emergencial, as pessoas mais pobres, que ganham entre 0 a 2 salários mínimos, começaram a gostar mais dele. A popularidade dele subiu 12 pontos em 2 meses entre as pessoas mais pobres. E ali é o núcleo da esquerda, é um núcleo bem estratégico para o Bolsonaro. A pandemia, no fim, esse auxílio emergencial que a oposição enfiou goela abaixo dele, foi um alívio para o Bolsonaro, porque ele não estava vendo salvação e ele viu, tem uma salvação aqui. Então, mas a coisa vai ficar feia, porque qualquer um dos dois caminhos que ele escolher na encruzilhada, que é ou furar o teto de gastos ou não, vai causar uma consequência desastrosa para o governo. Eu vou explicar aqui porque que a coisa tá feia para ele. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? A gente também faz várias ações contra o Bolsonaro. Isso aqui é um grupo de amigos de Paris, colocou, ó, lembra do nosso outdoor que a gente está fazendo? Isso é em Paris, tem até a Torre Eiffel ali ao fundo, fora Bolsonaro. Aqui, ó, o Brasil tem que parar Bolsonaro em Paris. Aqui é no interior do Paraná, aqui em Curitiba, aqui em Maceió, e fechamos hoje 2 pontos em Florianópolis. Então, se você quiser ajudar, um segundinho, se inscreve no canal ou seja membro do canal se quiser ajudar com os outdoors e com outras ações do canal, ou em conta bancária, tem link do Apoia-se, tem o PicPay, tem tudo para você poder contribuir. A debandada no Ministério da Economia ontem foi pelo seguinte: perceberam que o Ministério da Economia não está enviando para o Congresso as pautas que eles querem, que a agenda neoliberal quer que envie, que são o quê? Privatizações e são as reformas. Reforma administrativa, reforma tributária e tudo mais. Por que não estão enviando? Porque quem envia essas reformas é o governo Bolsonaro. Tem que ter assinatura do presidente. E o Bolsonaro não está assinando. O Paulo Guedes até quer enviar. Por conta da pandemia, tá todo mundo... Tá um caos total no país. Ele falou, vamos passar a boiada. Só que aí o Bolsonaro falou, não vamos não. Não vamos passar a boiada nenhuma não. Não vou enviar reforma, não vou enviar a privatização. Por quê? Porque ele percebeu que a crise só vai piorar. E a popularidade dele vai piorar muito. Então o Bolsonaro falou, peraí, o que eu preciso é verba para poder turbinar o Bolsa Família, para conseguir dar mais dinheiro para as pessoas mais pobres primeiro, aí depois eu posso acabar com a economia, pode acabar com o país, porque enquanto ele estiver dando dinheiro para as pessoas mais pobres, ele conquista ali um núcleo de apoio muito grande entre as pessoas mais pobres. E aí ele consegue até pensar em reeleição e em se manter, porque ninguém vai tirar um presidente que tem 30% de apoio entre as pessoas mais pobres e algum apoio entre o gado e o bolsominion. Então ninguém vai fazer isso. Então o Bolsonaro falou, peraí, por aí eu tô vendo um caminho. Só que para isso ele vai ter que furar o teto de gastos. E ele tá pensando, o que eu faço para conseguir verba para turbinar o Bolsa Família? Ele quer chamar de Renda Brasil, e ele quer fazer também obras, várias obras. Lembra do PAC do PT que a direita tanto criticou? O Bolsonaro quer fazer uma coisa parecida, chamada Pro Brasil, fazer várias obras e tudo mais, para tentar
gerar empregos e gerar algum tipo de renda para as pessoas mais pobres, para conquistar esse núcleo. Só que quando ele faz isso, ele precisa da verba, ele está querendo legalizar os jogos de azar. E aí a bancada evangélica fica irritadíssima com o Bolsonaro. Mais do que isso, o núcleo duro conservador do Bolsonaro não gosta desse tipo de coisa. A ideia partiu dos militares. E eu falei aqui ontem, o núcleo duro do Bolsonaro está em guerra com os militares, é ataque toda hora. O que acontece é o seguinte, os militares querem isso, e o Rodrigo Maia falou, mas não mesmo, Bolsonaro, você não vai fazer isso. Você furar o teto de gastos, o Rodrigo Maia falou com todas as palavras, o Congresso Nacional não vai permitir que se fure o teto de gastos. Mais do que isso, o Rodrigo Maia já falou, já declarou que ele não vai votar nenhuma lei para que se reverta esse teto de gastos, porque muita gente estava com esperança, gente que quer o bem do povo, de que esse teto de gastos seja revertido para que realmente as pessoas mais pobres possam ganhar alguma coisa a mais, não pelo Renda Brasil, mas para que possa ter algum programa de geração de empregos para que a situação do país melhore, porque temos 87 milhões de desempregados. E aí o Bolsonaro, para tentar acabar com isso e melhorar um pouco, o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes falaram, não, já cortaram as asinhas do Bolsonaro, então por esse caminho o Bolsonaro não pode ir. O outro caminho do Bolsonaro é o quê? O caminho da agenda neoliberal, que é o caminho de falar, tá bom, Guedes, eu vou fazer o que você quer, eu vou privatizar tudo, eu vou acabar com o país, vai ser uma crise sem precedentes, e o núcleo duro bolsonarista vai amar isso, porque eles são neoliberais, eles acreditam nessa teoria burra aí da lei do mercado, da oferta e da procura, do mercado, só que tem um probleminha. Vai causar uma crise enorme, o Bolsonaro vai perder esse apoio que ele conseguiu das pessoas mais pobres. O núcleo duro bolsonarista representa pouquinho, representa de 12% a 18% da população brasileira. Então a popularidade do Bolsonaro, que está em 30%, vai cair, e vai cair muito, porque as pessoas mais pobres que começaram a apoiá-lo vão parar. Vou falar, peraí, realmente o Bolsonaro era enganador, tchau. As pessoas mais pobres que ainda o apoiavam desde antes vão começar a parar de apoiá-lo, porque a crise vai ser uma coisa que já está ruim, vai ser sem precedentes, e o Bolsonaro vai ficar numa situação péssima de popularidade, e aí vai ser a tempestade perfeita para a cassação da chapa. Então o Bolsonaro fica naquela, eu vou por aqui, Rodrigo Maia e o ministro da Economia, o Paulo Guedes está ameaçando, em outras palavras, assim, se for por aqui, Bolsonaro, eu saio do governo e eu saio e levo e vou cair atirando. O Bolsonaro tá péssimo, enquanto ele decide, as investigações avançam. O STF não vai parar as investigações das fake news, pelo contrário, avançam cada vez mais. Enquanto isso, o Queiroz e a esposa estão assim, para voltar para cadeia, os dois. E aí, a situação de todas as investigações avançando, o preço para o Bolsonaro comprar votos vai aumentando. Eu falo isso aqui todos os dias, vai lembrando disso. Agora o Bolsonaro tem que apagar um fogo, mais um fogo, nessa fogueira toda aí que eu apagaria com gasolina, teve mais um fogo que é no Ministério da Economia. O Bolsonaro vai ter que agradar agora o Paulo Guedes, senão o Paulo Guedes vai sair, vai largar o barco, vai pular antes que o barco afunde, porque o Thiago falou que a casa vai cair, que a coisa vai ficar feia nos próximos meses. Anota, Claro, o Bolsonaro pode contornar isso de alguma maneira? Pode, ele tá balançando, rebolando nos últimos meses e contornando várias situações, mas várias outras continuam avançando. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima deles.